Duelo de Leões da Ilha pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport que vinha de 4 vitórias, mas perdeu para o Lanterna Ituano. Já o Avaí começou mal, mas vem numa recuperação. Será que teremos surpresas nesse confronto? Vamos analisar a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bet do Dia para falar de Série B do Campeonato Brasileiro, né? A Série A teve os seus jogos do final de semana adiados, então vamos focar na Série B aí para suas apostas esportivas nesse final de semana. E quem está aqui para me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. E aí, Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar o confronto de Leões da Ilha, né? O Leão da Ilha Pernambucano e o Catarinense. Vamos trazer análises, contextos e estatísticas das duas equipes para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo que vai ser neste sábado, tá? 3h30 da tarde, um horário não tão habitual, né? Os jogos normalmente costumam ali iniciar pelo menos às 4 horas, mas vai ser um pouco mais cedo, lá na Arena Pernambuco, o jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus, o Sport que ainda está ali dividindo a liderança com o Santos, né? E esse Avaí tentando a recuperação agora com o comando do Gilmar Dalpozo. Pois é, acabou perdendo o posto de líder da Série B, o Sport, depois de perder para o Ituano, que foi uma surpresa gigantesca. Lanterna, né? O Ituano Lanterna não vencia há 15 jogos, salvo engano, né? Esperava-se uma vitória tranquila do Sport e até conseguiu pressionar, criou muitas chances, mas não jogou tão bem, acabou saindo derrotado. Já o Avaí vem nesse momento de recuperação, né? Desde que trocou de treinador, o Barroca foi demitido, assumiu o Gilmar Dalpozo, vem de 3 jogos consecutivos sem saber o que é derrota. Vamos trazer agora mais informações detalhadas de como chegam as equipes em números, né? Trazer aí classificação das equipes, pontuação, média de gols para esse confronto. É isso, o Sport, como a gente já disse, perdeu para o Ituano, mas antes vinha de 4 vitórias seguidas na Série B. Teve uma derrota aí nesse meio do caminho, que foi para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Fora de casa, né? Fora de Era casa. De se esperar, o Atlético hoje é uma das grandes forças do futebol brasileiro, candidato a título. Já o Avaí começou mal a Série B, tá? Perdeu os 2 primeiros jogos, mas aí conseguiu empatar e vem de 2 vitórias consecutivas. Nesse meio de semana venceu o CRB lá na ressacada, então o time que vem em recuperação. O Sport é o segundo com 12 pontos, né? A mesma pontuação do líder Santos, que fica na frente por ter um melhor saldo de gols. E o Avaí tentando ali se aproximar no G4, tá na 11ª colocação com 7 pontos. E a distância não é tão grande, né? Se você pegar o segundo, se vencer o Sport, por exemplo, fica a 2 pontos, né? Já, né? Fica a 2 pontos do segundo colocado, por exemplo. Estamos no início ainda, né, da Série B também. Muita água vai rolar. Em relação a médias, Matheus, o Sport tem uma média melhor de gols, né? Tem uma média de 2 gols por jogo. Já as defesas têm números iguais. Pois é, o Avaí ele tem uma média baixa de gols, né? 0,6 gols marcados em média nessa Série B, certo? Só marcou 3 em 5 jogos que disputou até aqui. Média de gols sofridos, igual ali, os dois sofreram 4 gols na Série B até aqui, mas a média de gols do Sport é que chama a atenção, né? Uma média muito alta de 2 gols por jogo aí. Na 10 gols em 5 jogos. 10 gols em 5 jogos, uma média muito alta. Teve um 4-1, né, no Brusque, foi a última vitória atuando em casa, inclusive. Vamos trazer agora padrões das equipes para observar melhor em termos estatísticos esses últimos confrontos dos 2 Leões da Ilha. É isso. O Sport que na temporada vem muito forte em casa, né? Só perdeu um jogo. Só perdeu um jogo, inclusive. E não perde a 14, né? Foram 15 jogos em casa, perdeu o primeiro e não perde a 14. Né? Inclusive na Série B venceu os 2 jogos que fez na Arena Pernambuco, né? Venceu o Vila Nova por 2-0 e venceu o Brusque por 4-1. E vale destacar justamente que o Sport não está jogando na Ilha do Retiro, né? Que está passando por reformas, está jogando lá na Arena Pernambuco, mas ainda assim está tendo um retrospecto maravilhoso atuando como mandante. E aí, Matheus, a gente vê que os jogos desses 2 times tendem até poucos gols, né? Em 4 dos últimos 5 jogos, tanto do Sport como do Avaí, a gente teve até 2 gols. Tu acha que pode ser uma tendência aí para essa partida? Cara, acredito que sim, se o Avaí conseguir se defender muito bem, coisa que eu não espero muito. Então, ao meu ver, a tendência é um pouco maior de sair mais gols do que poucos gols, né? Se a gente utilizar o
2,5 como referência, né? Acredito que existe uma chance maior de sair 3 gols do que só sair apenas um ou nenhum. Por quê? Por mais que o Avaí ele esteja nessa recuperação, né? Não vem de 3 jogos seguidos sem perder, nessas 3 partidas ele não foi tão soberano assim. Nas 2 vitórias ele teve menos finalizações, menos posses de bola do que seus adversários. E no jogo que ele empatou, ele esteve com um jogador a mais por um período interessante até do tempo contra o Paysandu e não conseguiu vencer. Então, por mais que esteja numa fase boa, eu enxergo uma discrepância grande do Sport em relação ao Avaí, e mesmo considerando que o Sport também vem de uma derrota, né? Ainda assim, acredito que existe um favoritismo muito grande a favor do Leão da Ilha pernambucano, né? E em termos de gols, imagino que exista uma expectativa alta, pelo menos uns 2 golzinhos ali do Sport, acredito que a gente vai ter nesse jogo. Bom, então vamos aproveitar para ir para o nosso momento Bet Nacional e dar uma olhada nas odds. Vamos ver o que temos de valor para esse jogo. A gente já percebe um favoritismo do Sport, Matheus. Sim, muito grande, 40, né? 1,4, inclusive é uma odd aí que pré-jogo eu particularmente acredito que seja muito baixa. Não recomendo que o apostador faça uma aposta simples, numa cotação apenas 1,4 com 40% de retorno em cima do valor apostado. Né, eventualmente se bota numa dupla, numa tripla, beleza. Mas considerando que o Avaí vem numa fase boa, o Ituano vem de uma derrota, né, pegar uma odd 1,4 eu fico com o pé atrás. Se for em termos de resultado final, caso o apostador realmente esteja muito confiante que o Sport vai ganhar, coisa que eu acredito também que ganha, ao invés de pegar uma odd 1,4 na vitória, eu recomendaria o quê? Vai no handicap, por favor, produção, e pega o handicap -1 a favor do Sport, né? Porque a gente vai ter uma odd maior, a gente tem aí uma cotação 1,66, já é algo mais atrativo, né? 2/3 de lucro em relação ao valor apostado. E nesse caso é o seguinte, para o apostador que é iniciante e não entende muito bem essa questão do mercado de handicap asiático, caso o Sport vença por exatamente 1 gol de diferença, você não vai lucrar, mas você também não perde. Então, em termos de proteção a perder a aposta, é a mesma coisa ali do resultado final da vitória do Sport, né? A diferença é que para lucrar o Sport tem que vencer por 2 ou mais, coisa que eu acredito que existe uma grande tendência, já que o Sport atuando em casa é muito forte, o último jogo que atuou como mandante meteu 4-1 no Brusque, né? Então imagino que sim, o Sport vai conseguir conquistar ali 2 golzinhos de diferença para cima do Avaí. Boa, Matheus. Em relação ao mercado de gols, a gente sabe que o Sport é muito ofensivo, sobretudo Sim. quando joga em casa, e você até falou sobre os jogos do Avaí, onde ele não foi soberano, mas mesmo atacando pouco, ele conseguiu marcar. Deixar seu golzinho. Conseguiu deixar o seu golzinho. Então, essas duas informações não casam aí para um ambas marcam, para um golzinho do Avaí. Tu acha que vale a pena apostar nisso? Acredito que seja um pouco mais de risco, vale a pena, mas tem seu risco mais alto. A gente tem aí o mais de 2,5 gols pagando 1,92, né? Uma odd boa, uma odd muito alta, mas qual é a minha leitura? Não imagino que o Sport vai ganhar de 3-0 também, certo? Não imagino essa discrepância tão grande. Então, se o apostador imagina que vai sair mais de 2 gols, acredito que saia um golzinho do Avaí, né? Que tem feito ali seus golzinhos, mesmo não jogando muito bem. Então, se eu for preferível se arriscar em termos de gols, aí eu já prefiro ambas marcam. Por quê? Porque a gente tem uma cotação mais alta. Produção, vai lá na aba principal, por favor, arrasta um pouquinho para baixo. A gente vai ter uma cotação a favor do ambas marcam de 2,23. Então, qual é a minha leitura? Se for para sair 3 ou mais gols, muito provavelmente vai sair um golzinho do Avaí, né? Acredito que seja mais provável acontecer um 2-1 para o Sport do que um 3-0, por exemplo. Então, se o apostador ele já está se arriscando em termos de gols, acredito que vale mais a pena ir no ambas marcam porque tem um retorno maior, né? Então, se você já está no risco... E se for 1-1? 1-1 vai que, né? Ele não precisa dos 3 gols, né? Exatamente. 1-0 Avaí, 1-1... Não, 1-0 Avaí dá ruim, né? Teria que ser o gol do Avaí, né? Sim, sim. Então, assim, o que eu atrelo ao fator gols é uma odd lucrativa. Se você fosse expor ao risco, que pelo menos seja uma cotação mais atrativa, e a gente tem aí um 2,23 no ambas marcam, que é uma odd muito boa, né? Muito boa, é mais do que o valor dobrado, né? O apostador coloca ali R$100 no ambas marcam, ele vai ter um retorno de 223, 123 de lucro. Uma cotação muito boa, muito alta, para aqueles que quiserem se arriscar. Pô, então é isso. Matheus, vamos para o nosso recap. Recap de dicas. Pré-jogo, a nossa dica aqui para o apostador mais seguro, fica a recomendação do handicap -1 a favor do Sport, né, que é uma cotaçãozinha um pouco mais alta do que a vitória do Leão, e você vai estar protegido em termos de vitória para o Sport de qualquer jeito, pagando aí 1,66, para aqueles que quiserem se arriscar um pouco mais, ousar, levando em consideração esse aspecto muito ofensivo do Sport, que eventualmente possa deixar uma brechinha, né, para o Avaí deixar seu gol, o ambas marcam tá pagando 2,23. Boa, então é isso. Finalizamos, Matheus? Fechamos mais uma edição do Bet do Dia. Grande abraço para você que acompanhou e aqueles recados de sempre, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra no nosso site
tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus, valeu galera, Fábio. tamo junto.